amigos, estamos de volta pela Rádio Manaim, são 6h27, 6h27 dessa manhã de quarta-feira, e eu já quero avisar os irmãos, eu avisei ontem, mas não custa falar novamente, né? Nós estamos no YouTube, hoje, desde ontem, né? Agora sim, para sempre, em nome de Jesus. Assim que terminarmos aqui o pós-madrugada, por volta de 7h30 da manhã, 8 horas, horário de Brasília, já estaremos com o pós-madrugada e a madrugada postados no YouTube. E você pode ouvir, você pode ver novamente, você pode enviar o link para quem você quiser. Você pode assistir mais tarde novamente, à noite, amanhã, no outro dia. Vai ficar no YouTube ali, tá bom? É só você procurar pós-madrugada e coloca a data do dia. No caso, hoje, dia 5 de julho. E vai abrir ali o YouTube e você vai poder acessá-lo e quantas vezes você quiser. Espalhe essa ideia, essa informação, tá bom? Para os irmãos da sua igreja, mande o link para as pessoas, para seus colegas de trabalho, para que as pessoas possam ver mais tarde em casa, enfim. E quando você entrar no YouTube, coloque lá, dá o seu joinha, o seu like lá, tá bom? Vai nos ajudar a impulsionar o logaritmo do YouTube, a informar outras pessoas, né? A indicar para outras pessoas também esse conteúdo. E coloque lá o seu comentário, que é muito importante, tá bom? Uma pergunta, nós estaremos respondendo a você, tá certo? É muito importante a sua participação, o seu joinha, o seu like, tá certo? Aquele dedinho para cima assim, ou então você colocar também, né? A sua opinião, dar a sua opinião, fazer o seu comentário, que é muito importante para nós, dar alguma sugestão, isso é muito importante, essa interatividade entre os irmãos, tá bom? Tá combinado então? Então tá certo. Olha, deixa eu mandar um abraço ao pastor Alcemir Brasil e a sua esposa, a irmã Mara. Eles são aqui da Igreja Cristã Maranata do bairro Ferro e Aço, aqui em Cariacica, na Grande Vitória. O pastor Alcemir e a irmã Mara estão completando hoje 43 anos de casados. Recebendo aqui o nosso abraço, né? Todo o carinho dos pastores que aqui estão nessa manhã, meu também, de toda a Rádio Manaim. Pastor Alcemir Brasil e a irmã Mara, parabéns, 43 anos, né? Que Deus abençoe ainda mais. Eu tenho aqui 3 pedidos de oração. A irmã Zara, lá da Inglaterra, lá de Southampton, lá na Inglaterra. Ela tem uma semana que ela está na UTI. Então, por favor, vou pedir aos irmãos que estejam orando pela irmã Zara, tá bom? Deixa eu dar uma bênção na saúde, para que ela possa ter uma saúde plena. Já tem uma semana. Não é fácil, né? Esse ambiente hospitalar, a família sofre, família aqui no Brasil, a família lá na Inglaterra. Vamos orar pela nossa irmã. O nome é simples, é Zara, tá bom? Também vamos orar pela irmã Maria Eunice, que está em Araxá, Minas Gerais, também está na UTI do hospital. Precisa das nossas orações, precisa de uma bênção do Senhor na sua saúde. E pela nossa querida irmã Maria Gomes, lá em Itamaraju, na Bahia também, está se sentindo mal. Mal-estar, né? Já há alguns dias, para o Senhor dar uma bênção à nossa irmã. E claro, também orar pelo seminário do próximo final de semana, onde teremos seminário para jovens, bem jovens dos Estados Unidos, bem jovens de toda a parte do Brasil e do exterior. Será uma bênção, sim, sempre será uma bênção, sempre é uma bênção, mas precisamos orar pelo transporte, deslocamento dos irmãos, os pastores estarão ministrando as aulas, enfim, orar pelo seminário, tá bom? Os voluntários que estarão trabalhando também, Rádio Manaim, TV Manaim, os pastores, enfim. Queridos, 6h31, nós estamos dando início aqui ao nosso pós-madrugada, que é esse momento, você que não conhece ainda, nós temos aqui todas as manhãs o nosso culto de madrugada. E assim que termina o culto de madrugada, nós damos início ao pós-madrugada, esse momento onde conversamos com os pastores sobre o tema trazido nessa manhã. Hoje, o pastor Ricardo Diniz, vou pedir para o nosso irmão Sena colocar na tela, para quem está assistindo pela TV Manaim, e a você que vai estar assistindo daqui a pouco pelo YouTube, o texto sagrado dessa manhã, Salmos 121, versos 7 e 8, está aí na tela para você, e o texto diz exatamente assim: o Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Esse texto, ou esses textos que nós lemos aqui, eles fazem parte do Salmo 121. E o Salmo 121 faz parte dos cânticos dos degraus ou de romagem
quando o povo de Israel, nós já falamos isso aqui outras vezes, o povo de Israel subia a Jerusalém para adorar ao Senhor, e eles subiam cantando esses cânticos, cânticos de romagem, porque eles iam caminhando, né? E cantando, louvando ao Senhor. Ou o cântico dos degraus, são 15 degraus, 15 estações, 15 louvores, ok? Salmos são louvores, são cânticos, como se fosse a nossa coletânea, para que você possa entender. E na subida, um monte, então do lado da estrada, do lado direito, do lado esquerdo, ficavam cavernas. E nessas cavernas, naquela época, era muito comum terem povos idólatras, acendendo incensos, fogueiras para ídolos, né? Então, por isso que o salmista diz: leva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro não vem dessa idolatria, não vem desses outros deuses que o povo de Israel não adorava, mas o meu socorro, diz o salmista, vem do Senhor que está acima dos montes, está acima dos céus, a glória dele está além dos céus. Então é daí que virá o socorro. E eu estava comentando com o pastor Ricardo Diniz agora em off, que quando o texto aqui ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É uma pergunta que ele está fazendo. Eleva os meus olhos para o monte, vírgula, de onde me virá o socorro? Não é? Aí ele fala: meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então ele Esrimen Adonai Shamaim Varetz. O meu socorro, quando ele fala o meu socorro, ele fala: me tira daqui. Me tira daqui. Porque aqui não é o nosso lugar. O nosso lugar é lá em Jerusalém. Então ele está subindo e clamando por isso: Senhor, é um clamor por socorro, para ajudar. Porque por onde ele olha ao seu redor, só vê idolatria, só vê algo que deixa o nosso Deus triste. E traçando o link para hoje em dia, 2023, a igreja também, ela está caminhando rumo a Jerusalém, subindo para Jerusalém, não é? E essa é a oração: de onde me virá o socorro diante de tanta aflição, de tantas coisas que nos deixam o nosso coração triste? Imagina o coração de Deus. Mas ele fala: mas o meu socorro, o meu resgate, ele vem do Senhor. E nós estamos falando aqui agora de arrebatamento. Mas nós vamos entrar no assunto aqui com o pastor Ricardo Diniz, está conosco nessa hora, pastor. E ele diz assim: ele guardará de todo mal. A palavra guardará aqui no hebraico, ela tem um conteúdo de ele estará observando, ele estará prestando atenção, ele manterá a vigilância. Nós estaremos debaixo da custódia desse Deus, e ele nos guardará para preservar de algo ruim. Isso é maravilhoso. O nosso Deus, ele está atento, ele não dormita. Paz do Senhor, pastor Ricardo Diniz. A paz do Senhor, Kleber, a paz do Senhor. Você, meu irmão, amigo, está acompanhando não só a madrugada, mas o pós-madrugada. Há vários textos na palavra que colaboram com esse guardar do mal. Há um outro texto ainda no Novo Testamento que fala assim: não estejais preocupados com aquele que mata o corpo e não sabe o que fazer, mas antes aquele que lança, o homem, ao invés da eternidade, lança para outro lugar. Então, o nosso Deus, o projeto dele é trazer o homem para o bem. Quando ele viu, na sequência do povo de Israel, o sacrifício, a idolatria, em que o homem estava perdendo a condição do resgate, então ele envia o Cordeiro Eterno, ele envia o seu Filho. Para quê? Para restaurar, para ligar novamente esse homem, essa alma, à eternidade de Deus. Então, é um resgate do homem. Então, essa alma que estava condenada por uma lei, condenada pelo pecado, agora entra num período diferente, no período da graça. Então, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, para o quê? Para tão grande salvação. Então, ele já livrou, ele guardou a minha alma de todo mal, porque você, eu, somos preciosas criaturas de Deus, que somos contemplados desde a nossa formação. Não há um que possa falar assim: Deus se esqueceu de mim,
Deus não se lembra de mim? De maneira alguma. Há um processo às vezes inverso. O homem esquece de Deus. O homem se afasta de Deus. Porventura, alguém saía de Jerusalém para adorar em outro lugar? Não. O processo era contrário. Aquela época, os povos iam a Jerusalém para adorar. Mas esse benefício de Deus aqui, que te guardará de todo mal e guardará a tua alma, ele é revelado lá em João 4 para a mulher samaritana. Quando ela pergunta assim: Senhor, onde é o lugar de adoração? Uns falam que é em Jerusalém, outros falam que é o poço, em Samaria, em Samaria. Mas o Senhor Jesus fala assim: olha, o Pai, Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adoram, adorem em espírito e em verdade, né? Então, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque aqui nós estamos falando da adoração da alma do homem. Não é uma adoração física, de um sacrifício, de subir um monte, de fazer uma caminhada, de fazer uma peregrinação. Não. Essa adoração aqui é a adoração da alma do homem. Não pelas obras, para que o homem se glorie, mas pela graça e pela fé. E isso nos traz uma coisa muito interessante. É o meu testemunho e o seu testemunho que verdadeiramente a minha alma está sendo guardada por Deus. E quando as pessoas olham para mim e veem isso, eles desejam ser igual. E aí quando a pessoa vem até você, até a mim, nós mostramos o que é ser igual. Ser igual é servir ao mesmo Deus, é ter a mesma comunhão e saber que a nossa alma descansa em nosso Deus. Que coisa maravilhosa, né? Fica aqui até um segundo apelo. Se você não tem essa paz na sua alma, está no momento de você entregar sua vida a Deus. Também conosco nessa manhã, o ungido Marcos César Paulino está aqui conosco, ele que mora em Boston, Estados Unidos, está conosco aqui. Inclusive recebeu uma mensagem aqui, ungido Marco, é o diácono Alberto e a Valnice. Ele disse assim: eu quero mandar um abraço ao ungido Marcos Paulino, aqui de Piabetá. Somos de Piabetá, estamos felizes de vê-lo nessa manhã aqui na Rádio Monanhã. Que bom, recebendo um abraço aqui dos irmãos lá de Piabetá. Ungido, o povo de Israel, eles subiam a Jerusalém para adorar. E essas caminhadas ou peregrinações, elas eram cercadas de perigo. Mas o detalhe é que geralmente eles eram assaltados não quando subiam, porque eles subiam em várias pessoas no corpo, e subiam em várias pessoas. Mas quando eles eram assaltados é quando eles geralmente desciam. Lembra da parábola do bom samaritano? Quando desciam, porque desciam individualmente. Ou seja, é o corpo que nos protege. É o corpo, você estando no corpo é que nos protege. Eles subiam ali. Então, quando eles desciam individualmente, aí tinham muitos perigos, assaltantes, tinham animais selvagens. Hoje também, quando nós estamos peregrinando nesse deserto, nesse mundo, estamos indo para Jerusalém cercados de idolatria e de perigos, mas o corpo nos protege. Amém. A doutrina do corpo, né, que o Senhor revelou para nós. Paz do Senhor, ungido Marcos. Seja bem-vindo. Paz do Senhor Kleber, a paz do Senhor aos irmãos que aqui estão e aqueles também que nos estão ouvindo, os irmãos do exterior, né, da região lá de Piabetá, Baixada Fluminense. A paz do Senhor, um abraço para Alberto e para Valnice e os demais. Hoje nós estamos gozando desse benefício celestial. No momento em que a humanidade ela está cercada porque o mal impera, né? Nós não precisamos de ir muito longe para ver que o mal está ao nosso redor, está perto, está longe. É a maldade que domina a humanidade nesse momento, né? Tanto longe como perto. Mas aqui, companheiros, como nós temos já meditado, há uma promessa da parte do Senhor.
a guarda do Senhor, ela está à nossa disposição. A nossa referência é o corpo de Cristo. Quando nós estamos nessa comunhão, quando nós estamos envolvidos, juntos, dentro daquilo que o Senhor tem reservado para essa última hora, nós estamos protegidos, preservados, guardados. E muito mais do que isso, nós estamos conservados. Por quê? Porque essa comunhão no corpo nos traz esse benefício a todo momento. E isso não é circunstancial. Independente da situação que o homem vive, se ele estiver debaixo da proteção celestial, ele tem esse benefício, né? Então nós estamos cercados por um mundo, pela maldade, que está à nossa volta, está tão perto, mas também nós estamos tendo esse benefício, né, Kleber? Perfeito. De estarmos assim, guardados de uma forma maravilhosa. Nosso coração está em paz, a nossa alma está guardada, porque essa palavra, ela tem lugar no nosso coração, né? Nós estamos aqui diante de um dia, os irmãos, os nossos ouvintes, diante de tantos desafios, mas aqui é a promessa do Senhor. O Senhor, ele vai te guardar de todo mal. Amém. A sua alma, ela vai ser protegida, mas nós não podemos estar distantes, né, do corpo. Nós precisamos estar no corpo, na comunhão, né, no Espírito. No corpo é que o sangue circula? Isso, que o Espírito revela os segredos. Exatamente. E nós ouvimos a voz do Senhor, né? E o perigo é a distração de não estar no corpo. O perigo dessa última hora é o mal que está tão perto, tirar esse benefício. E o Espírito Santo não quer que nós venhamos perder, né? Isso aqui é uma promessa da parte do Senhor para todo fiel, para todo aquele que recebeu o Senhor, aceitou o Senhor como seu Salvador, né? Nós fomos inseridos em um corpo, nós fomos inseridos no corpo de Cristo. Amém. Na Igreja Universal do Senhor, e nós somos seus membros. O benefício é para nossa alma. Só um detalhe, Kleber, que nós estamos aqui meditando e vendo, é a alegria do crente, do servo de Deus, uma alegria que, independente das circunstâncias, eu até falei aqui que não é circunstancial, às vezes nós estamos diante de situações adversas, momentos de enfermidade, de incertezas, né? Momento de dor, de má notícia, mas o Senhor, ele vai preservar a nossa alma. A nossa alma, ela está muito bem guardada. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos debaixo da tutela do Senhor, né? Amém. Amém. E em cima do que o ungido Marcos falou, Marcos César Paulino, no verso 5 desse mesmo texto diz: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita, né? A sombra não desgruda da gente. Então, mas para ter sombra você tem que estar perto, tem que estar do lado, não é? Então, não é inteligente, hein? Veja bem, se afastar do Senhor, não é verdade? Deixa eu chamar aqui o pastor Paulo Cosmo também conosco. Pastor Paulo, o texto diz assim: o Senhor guardará de todo mal, é a proteção contra o mal. O Senhor guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. Eu estava lendo aqui em Romanos 1, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, diz assim: porque essa promessa, Deus tem cumprido até hoje. Ele guardará de todo mal. Olha só, Romanos 8:1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para todos? Não, para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo me livrou da lei do pecado e também da morte. Então, para aquele que está em Cristo Jesus, né, a proteção, o Senhor nos ajuda, nenhuma condenação há. E ele guardará a tua entrada e a tua saída, ou seja, onde quer que você vai. Inclusive tem um texto que fala assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, acontece coisas na nossa vida que parece que está dando errado, mas o Senhor transforma aparentemente aquele mal em bênçãos para a vida daquele que serve ao Senhor, que
o Senhor está à sua direita, ou seja, e outro detalhe, eu até comentei ontem aqui, lá em Israel, de Jerusalém até o Mar Morto, tem um vale chamado o Vale da Sombra da Morte, porque quando o pastor está caminhando com as ovelhas estão na frente e o pastor está atrás, lá em Israel. Mas quando ele vai passar nesse Vale da Sombra da Morte, ele se coloca do lado direito, para que as ovelhas não caiam naquele despenhadeiro. Então, o pastor vai do lado, guiando ali. E é isso que Deus tem feito conosco nessa hora. Está a nossa sombra à nossa direita, nos guardando, nos preservando do mal que está ao nosso derredor. Porque a idolatria, o perigo estava ao derredor daqueles que estavam subindo para Jerusalém. Pastor Paulo Cosma, a paz do Senhor. A paz do Senhor Cléber, pastores, nossos amigos e irmãos que estão ligados conosco. O texto de Romanos, ele aborda o fato de uma providência divina para aqueles que entraram na graça. Porque a palavra fala assim, portanto, agora, essa palavra agora, ela é sinônimo do novo pacto, da graça de Jesus. Então, pela graça de Jesus, nós somos salvos e todo prejuízo ou toda a condenação que estava sobre nós, agora o Senhor nos absolve pela graça. Quando ele derrama o sangue dele na cruz do Calvário, ele abre um novo e vivo caminho. E os que estão agora debaixo dessa nova dispensação que chama-se graça do Senhor, eles não são mais condenados, porque o Senhor tem poder para livrá-los. Já pagou a conta. É como se o Senhor colocasse assim na mão de Deus, olha, a conta dele já está paga. Aleluia. Já está selado aqui. Então, nós somos livres. Eu lembro também, nós já até falamos aqui uma outra ocasião, com relação a essa ordem do mal, de opressões que às vezes rondam as pessoas. E o Senhor, numa certa vez, no livro de Números, ele falou assim, contra a casa de Jacó, contra Jacó, não vale nenhuma condenação. Aleluia. E a gente entende que Jacó é aquele que lutou pela bênção, né? Ele não tinha direito, mas ele lutou pela bênção. E Deus no céu, que estava vendo, absolveu também. Falou assim, não vale nenhum encantamento. Então nós queremos dizer aqui para os nossos ouvintes, para os nossos irmãos, que uma vez o Senhor nos resgatou do pecado, porque esse resgate é uma operação do Espírito Santo. Ninguém sai do mundo por conta própria, ninguém sai das garras do adversário por conta própria, por força própria, por natureza própria, mas sai por uma operação do Espírito Santo que convence o homem do mal, do juízo, da morte e do pecado. E uma vez esse homem resgatado, agora ele vai gozar a bênção da proteção ao seu redor. Então, a sombra do Onipotente descansará. Então, o Salmo 91 fala assim, que o sol não molestará nem de dia, nem de noite, nem seta alguma. Então, o Senhor nos guarde de todo o mal. E nós entendemos aqui na palavra que a bênção, a providência para o servo, para aquele que não quer ser condenado, é aceitar o projeto de salvação, é ter Jesus na sua vida, porque a graça é o Senhor Jesus, é um favor imerecido. Havia uma condenação sobre o homem por conta de quê? Por conta do pecado. Então o pecado gerou essa condenação, mas o Senhor providenciou o resgate. Então a palavra assim, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Então o sangue de Jesus é o pagamento para o perdão dos nossos pecados. Então quando nós reconhecemos, nós somos resgatados. Louvado seja o nome do Senhor. E tem um detalhe maravilhoso em cima do que o pastor Paulo colocou no último versículo. Fala, o Senhor guardará a tua alma, a tua entrada e a tua saída. A palavra saída aí no hebraico é paralambano. Paralambano. Quer dizer, tirado de um lugar e colocado no outro. É arrebatamento. Aleluia. É simples assim. Glória. Se você estiver caminhando para Jerusalém, subindo para Jerusalém, se o Senhor for tua sombra à tua direita, Ele guardará a tua entrada
Ou seja, enquanto você estiver nesse mundo, é a tua saída. Ou seja, vai retirar você desse mundo. É simples, não é? Isso é maravilhoso quando nós lemos a palavra do Senhor e temos essa certeza, pastor Paulo. Amém. Nós estamos estudando na escola bíblica, né, sobre a situação do mundo lá no Egito, Israel, as 2 últimas pragas, trevas e morte do primogênito, e fazemos o paralelo nos nossos dias. Lá o Senhor enviou o recurso para a saída do povo de Israel. O Senhor enviou o cordeiro morreu, tipo de Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Jesus. Então a presença do cordeiro, que era a presença do sangue nas vergas das portas, era o sinal evidente, inconfundível para o anjo que ia passar naquela noite. Porque não bastava ter só o cordeiro, você tinha que se alimentar do cordeiro, mas também não bastava só se alimentar do cordeiro. Você tinha que ter o sangue na verga das portas, senão a morte entraria na sua casa. É a marca. A marca. Olha, a marca para nossa saída é o sangue de Jesus e a palavra dele no nosso coração. Então, a doutrina no meu coração e a marca do sangue são os elementos que vão fazer com que a igreja seja vitoriosa e ela seja, como você usou a palavra, paralambando. Seja elevada para a eternidade. Voltando ao verso 1. Elevo meus olhos para o monte. Você falou que o desejo, essa palavra, elevo no sentido assim, de ser retirado. Senhor, eu não estou vendo nenhuma solução para mim aqui nos outeiros, nas montanhas, na idolatria. Não há como. Senhor, o meu desejo é sair daqui, é saltar daqui, é entrar na eternidade. Maravilhoso, né? A colocação. Amém. Pastor Fernando Almeida, eu só lembro um detalhe aqui, como o pastor Paulo citou, pastor Fernando, que tinha que passar o sangue do cordeiro na verga das portas. A pergunta é, por que não passava na superfície da porta, ou seja, na porta mesmo, né? Por que na verga das portas? E aí, eu fui procurar essa informação, eu descobri que nas construções egípcias, era comum colocarem o nome vamos falar, aquela família de uma determinada casa colocava o nome dos deuses que eles seguiam na verga das portas. Por isso que o Senhor falou, passa o sangue do cordeiro, que é superior aos deuses do Egito. Então, quando o sangue de Jesus passado na verga das portas, ele estava sobrepondo, era maior, era mais forte, era mais poderoso do que os deuses do Egito. Isso aí. Então não bastava ter o cordeiro apenas, tinha que se alimentar do cordeiro, tinha que conviver do cordeiro, né, todo dia, tinha que fazer uso do sangue do cordeiro para que na casa houvesse vida e não morte. Mas a pergunta que eu quero fazer para o pastor Fernando Almeida nessa manhã é que todos nós temos os nossos medos, né? Natural, somos seres humanos, e quando o povo subia para Jerusalém, eles tinham os medos de ser assaltado, medos de perder um familiar num assalto, um animal, enfim. E a igreja nessa hora também está caminhando. E o Senhor falou assim, ficar em Jerusalém, né? E é para lá que nós estamos indo. Ficar em Jerusalém é você ter uma vida de intimidade com o Senhor, é você buscar o socorro no lugar certo, nesse Deus que não dormita, porque no original aqui fala assim, ele guardará de todo mal. Todo mal aqui no hebraico guardará de toda calamidade, de todo pensamento, a depressão, guardará de todo pensamento ruim, de toda ferida, de todo dano, de algo desagradável e da adversidade que virá. Então, quando esse Deus está do seu lado direito, ou seja, a sombra dele está do nosso lado, tudo é possível e teremos proteção do Senhor. Pastor Fernando. Pai do Senhor, Kleber, pastores, Ricardo, Marcos, Paulo, Pai do Senhor, os nossos irmãos, ouvintes que estiveram conosco na madrugada, estão agora aqui no pós. E agora no YouTube, né? E agora no YouTube, né? Estamos chique, glória a Deus, né? Aleluia. O medo é inerente, né, Kleber, ao ser humano, né? A gente tem medo de muita coisa, de situações, né? De alguma coisa que possa sobrevir, né? Mas a palavra inúmeras vezes nos faz descansar quando o Senhor diz assim, não temas, né?
não temas. Isso é uma constante na palavra de Deus, né? Essa promessa do Senhor, né? E você citou um verso aí no início, quando você disse que todas as coisas concorrem, né, para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós estamos aqui, os irmãos estão aí participando, né? Porque amamos ao Senhor, porque Ele nos amou primeiro, né? Ele nos alcançou, Ele teve misericórdia de nós, sem merecimento nenhum, mas Ele, né, com seu infinito amor, nos alcançou. Glória a Deus. Então a nossa vida, ela é uma vida profética, ela não é uma vida apenas histórica, né? Ela está debaixo de um governo. Aleluia. Que é esse governo glorioso do Espírito Santo nessa hora. E você falou do sangue lá no Egito, né? Ou seja, sim, seja entrando em casa, seja saindo, você está debaixo do sangue, né? a cobertura do sangue. Você entrar, na sua entrada e na sua saída, você está coberto pelo sangue, que é um tipo profético do Espírito Santo. E eu queria que nessa resposta que o salmista dá no verso 2, né, a própria pergunta que ele mesmo faz, né, quando ele diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele está fazendo aqui um apontamento profético para o Senhor Jesus, né? Jesus é o socorro que veio de Deus, aleluia, para o homem, né? O homem estava condenado à morte, né? Mas Jesus é esse socorro que o Pai enviou, né, para ser o nosso Salvador nesta hora. Então é o socorro do homem, é o socorro bem presente na angústia, como diz o texto bíblico, né? Então Jesus é esta bênção, e aqui 1000 anos antes, podemos dizer, né, o salmista já estava apontando para aquele que viria para nos socorrer e nos livrar da morte, nos livrar da condenação, nos livrar de uma eternidade sem Deus, né? E abrir para nós uma nova oportunidade, que é viver uma eternidade com Deus. Então, esse socorro glorioso aqui é o Senhor Jesus. E ele disse assim: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí confirma aqui, né? Ele não tosquenejará, ele não dormita e nem tosqueneja, ou seja, ele está constantemente, como você citou, né, com os olhos atentos àqueles que um dia aceitaram esse chamado glorioso que ele nos fez. Um guarda noturno ou um vigilante pode até cochilar, mas o nosso Deus, ele não dormita. Aleluia. Eu lembrei aqui agora, tem uma história de que Napoleão Bonaparte, ele não dormia antes de fazer a vigilância, a ronda, para saber se os seus guardas noturnos estavam vigilantes. Uma vez, ele encontrou um guarda noturno que fazia a segurança dele e estava dormindo em cima de um fuzil. E aí ele perguntou: aqui, acorda aí. Qual é seu nome? Aí ele falou: Napoleão, era a charada dele. Ele falou: então você muda de nome e muda de atitude. Mas o nosso Deus não dormita. Nosso Deus está atento. E só um detalhe, quando ele diz assim: meu socorro vem do Senhor, ele diz assim, é o que fez os céus e a terra, hein? Não é um Senhor qualquer, não. É aquele que fez o céu e a terra. É o dono, é o Senhor de todas as coisas. Eu vou ter que liberar aqui o pastor. Pois não, pastor Paulo? Eu ia falar o seguinte. Sim. Todo o texto do Salmo 121 fala... É como se o Senhor estivesse falando para o homem. Sim. Tranquilo, eu estou no controle, eu estou do lado direito, eu estou à sua sombra, nenhum mal te vai acontecer. E agora? O Senhor está querendo uma resposta de cada um de nós. Então, a nossa resposta seria uma única só. Eu agora vou confiar no Senhor, porque eu sei que Ele está comigo. A gente não pode titubear, mas confiar no Senhor sempre, porque Ele está conosco, desde a nossa entrada até a nossa saída, desde o dia que nós começamos
a nossa caminhada espiritual com o Senhor. O Senhor nos deu a porta da salvação. Todo o processo de dinâmica, né, da nossa história aqui na terra, enquanto estivermos aqui, a bênção do Senhor, a mão do Senhor estendida sobre a igreja, as providências, né, os atributos de Deus constante caindo sobre a nossa vida, até a saída, até quando nós formos arrebatados. Amém. Ele não vai mudar, ele é imutável. Aleluia. É um Deus que nós podemos confiar todos os dias na nossa vida. O homem muda, mas Deus não muda. O Senhor fala assim, né, que a terra pode passar, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. E nisso está a nossa alegria, a nossa defesa e a nossa confiança. Então, aqueles que confiam no Senhor serão como? Os montes de Sião. Pois é. Que não outra coisa inabalável, outra coisa. É tão sólido, tão concreto a salvação em Jesus, que nós podemos confiar e nada vai roubar essa bênção na nossa vida. Sabe o que o Senhor me fez lembrar? Os Salmos 93. Quando o povo de Israel estava... Esse salmo foi composto quando o povo de Israel estava voltando do cativeiro da Babilônia. 70 anos de cativeiro. E eles estavam retornando para Jerusalém, porque o rei Ciro, na verdade, quem governava era Nabucodonosor. Mas aí, o rei Ciro venceu a guerra. E aí, os médios e os persas, né? Então, o rei Ciro, ele começa agora a dominar, a reinar sobre ali. E o povo estava, meu Deus, era Nabucodonosor, agora é rei Ciro. Mas aí o Senhor diz no Salmo 93, o Senhor reina. Amém. Olha, apesar do caos, apesar do medo, Aleluia. o Senhor está no controle de tudo. E lá em Isaías 44:28 e Isaías 45:1, o Senhor diz, Ciro, o meu servo. Isso. Para o povo da Síria, os médios e persas ali, Ciro era o rei. Mas para Deus ele era apenas um servo. Então, porque Deus está no controle de todas as coisas. Glória a Jesus. E é isso que a gente está tentando falar para você nessa manhã. Você pode estar vendo caos na sua vida hoje. Você pode estar vivendo momentos de aflição, terrores de um lado, do outro. Mas o Senhor reina. Aleluia. E se você estiver subindo para Jerusalém no corpo, você vai ter toda a proteção. Eu quero aqui, antes da gente ir para o intervalo, antes de liberar o pastor Paulo Cosmo, eu não vou citar o nome, que o irmão ele colocou o nome, mas eu não vou citar, mas é uma experiência maravilhosa. Esse irmão mora aqui na praia de Itaparica, ele é bancário, e ele diz assim, Kleber, hoje foi a primeira vez que eu estou participando da madrugada e do pós-madrugada. Desde quando resolvi retornar para a presença do Senhor no mês passado. Glória a Deus. Tenho que, muito cedo, fazer caminhada, atividade física na praia por uma necessidade médica. Eu passei por uma cirurgia de 4 pontes, 2 safenas e 2 mamárias. O que hoje eu não fui porque está muito frio, então eu despertei a tempo de participar com você da madrugada e do pós-madrugada. Orei com fé. E o pastor disse, o Senhor guarda a tua entrada e a tua saída. E este foi um dos meus pedidos no meu momento de oração. Aleluia. Principalmente porque eu trabalho em banco, né? E lá eu sofro ataques de insatisfação de clientes, somos assediados moralmente por metas, e tudo isso me fez adoecer. Eu mesmo estou fazendo um tratamento psicológico e psiquiátrico para aguentar. E isso tudo me fez sentir saudade do Senhor Jesus. E um dia, ao passar em frente à Rádio Manaim, como eu faço diariamente, fui tocado pelo Senhor. E comecei a ouvir vocês. O resultado depois que eu passei a ouvir a Rádio Manaim, menos remédio e mais dependência do Senhor. Aleluia. Meu querido, eu quero glorificar o Senhor por isso. Aleluia. Porque o Senhor está tocando no seu coração. Não é o Kleber, nem o pastor Ricardo, nem o pastor Fernando, mas é o próprio Deus. Amém. Que está te guardando, que te ama e está te trazendo de volta, assim como o filho pródigo. E o Senhor está de braços abertos para te receber. E nós também. Amém. Conte conosco. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta pela Rádio Manaim, são 7h14, 7h14, né? Agora estamos também recebendo aqui o diácono Wanderson, ou o Anderson Lacerda, nosso querido, né? E diácono, amigo, companheiro de sempre estar conosco aqui. Nos deixou, não está mais aqui em Vila Velha, agora virou cidadão lá de Santa Teresa, região de Montanhas do Espírito Santo, né? Amém, mas está conosco aqui, Wanderson, paz do Senhor, querido. Pai do Senhor, Kleber, Pai do Senhor, os pastores, os irmãos que estão nos ouvindo.
Agora a gente tá passando um pouquinho mais de frio, né, Cleber? É, temperatura lá em Santa Teresa, né? Quando tá normal é 10 graus. 10 graus, né? Meu Deus. 10, 12. Meu Deus. O Anderson está conosco aqui. Nós, quando fomos para o intervalo, nós estamos falando aqui sobre, aliás, estamos falando, né, desde no pós-madrugada, sobre o Salmo 121. E eu estava olhando aqui na minha Bíblia, pastor Ricardo Diniz, quando o Senhor disse assim, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Aqui no original hebraico, quando ele fala guardará, é guardar o seu avanço, guardar os seus propósitos, guardará os seus projetos e planos, mas ele não guardará só um dia. No original aqui guardará para sempre. A palavra é nasferá, que quer dizer para sempre, eternamente. Se, aí tem uma condicional, se o Senhor for a tua sombra, a tua direita. Maravilha, né? E o interessante dessa questão, Cleber, é o seguinte: dentro daquele projeto temporal, né, que eu até comentei, a obra criadora para um tempo, o homem para um tempo. E o próprio salmista fala, né? O tempo do homem, o que passar em fada e canseira. Então, o homem, ele nasce com uma única certeza: que a vida vai acabar e que vem a morte. Isso é a certeza clássica para todo ser vivente dentro de um projeto da obra criadora. Quando vem a obra redentora, o salmista aqui, ele traz isso muito claro. Porque você é chamado, você é separado, você aceita, você caminha nesse processo e caminha para onde? Para uma eternidade. Nós não servimos ao Senhor para sermos eternos aqui. Afinal, o homem gostaria de ser eterno, fazer 20 anos e ser eternamente com 20 anos aqui. Porque ele quer usufruir o quê? Os prazeres dessa vida. Mas a igreja, o servo do Senhor, não. Ele quer usufruir cada dia mais o benefício de estar na presença do Senhor. E você fez até um comentário interessante, Kleber, quando você falou que o Salmo 121, ele está cercado de perguntas, né? E aonde está a resposta? A resposta vem no Salmo 122, que fala, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém edificado, isso é mostrando a posição daquele que responde ao Senhor, falando: Senhor, a minha alegria é estar na tua presença. Porque estar na tua presença é essa garantia que você falou, Kleber, desde agora e para sempre. Então, a minha caminhada é para uma eternidade. E se era tão difícil para um povo debaixo de uma lei, no deserto, em condições difíceis, quando o Senhor Jesus vem, entra aquela palavra também que você comentou, Romanos 8:1, nenhuma condenação há. Por quê? Por causa da graça. Graça, favor imerecido. E essa condição de desde agora para sempre, a entrega da alma, a salvação, você vai ter lá, né? Sois salvos pela graça. Então, sois salvos pelo favor imerecido, né? Que coisa maravilhosa, né? A nossa pequenez diante de um universo, diante de bilhões de pessoas, o olhar de Deus para mim e para você a cada dia, né? Eu botei o pé para fora de casa, passei debaixo da verga da porta, eu saio para a rua com o sangue de Jesus, guardado, protegido, livramento. E quando eu volto para casa, se porventura algum mal, alguma opressão veio sobre a minha vida, ao entrar dentro de casa, a verga da porta, o sangue de Jesus, ele me faz entrar no meu lar em paz e com alegria, né? Que bom é servir esse Deus maravilhoso. Deixa eu perguntar aqui mais uma vez ao pastor ungido Marcos César Paulino. Marcos Paulino, né? Como é conhecido lá há 25 anos nos Estados Unidos, né? Ungido Marcos Paulino. Sim. O Senhor aqui nos garante
que essa proteção, não importa as circunstâncias, a proteção do nosso Deus é constante, pessoal e completa, né? E nas regiões desérticas, durante o dia, como é lá em Israel, durante o dia faz um calor absurdo, 40 graus, né, ali, e à noite faz muito frio. Ou seja no calor do caos, dos problemas, ou na hora da frieza, da apostasia, daquilo que vem para trazer frio, a presença protetora do Senhor é completa e constante. Kleber, essa experiência aqui do Salmo 121 e do salmista retrata e aponta para um Deus que ele traz o socorro independente das circunstâncias, como você bem colocou, né? Na hora da temperatura árdua, na hora da luta, da dificuldade, que era peculiar e é peculiar naquela região. Agora, o crente, o servo de Deus, ele precisa de viver esse momento de adversidade para ele conhecer aquele que o socorre. A igreja hoje, a igreja do Senhor, ela tem sido provada, fruto desse momento profético que nós estamos vivendo. Agora, esse momento, que é o momento do pré-arrebatamento, do princípio das dores, nos fortalece muito. Por quê? Porque a nossa igreja, que é a última igreja, é a igreja dos últimos dias, ela está marcada por grandes experiências de adversidade, de luta. O irmão que está ouvindo aqui agora, a irmã, o próprio irmão que relatou aí a sua experiência, são experiências diariamente. Por quê? Porque são servos de Deus, nós somos servos do Senhor e temos vivido essas experiências diariamente. E isso facilita a nossa interação com o nosso Deus. Olha, Ele é aquele que me socorre, Ele é aquele que me auxilia, Ele é aquele que responde a minha oração. Porque a igreja, ela clama por um socorro e o Senhor estende a sua mão, o seu braço forte, mas individualmente Ele tem sido o nosso socorro também. Na nossa experiência árdua, das nossas dificuldades, a caminhada do crente, a caminhada do salmista, a caminhada de todos não é fácil, mas isso traz para nós um peso. Olha, Ele é o meu socorro também. Às vezes a pessoa passa por um momento de enfermidade, igual muitos irmãos da nossa igreja estão passando. Ele é o nosso socorro. Ele opera curas, opera maravilhas, Ele opera milagres. A experiência, ela precisa de ser individual também, para que o crente, ele não possa ser levado, porque nós estamos vivendo um momento agora das oposições, da heresia, não é isso, na verdade? Então ele precisa de ter essa experiência. Não, eu tenho uma experiência com o Senhor. Se muitos estão negando e vão negar, eu tenho um Deus que me socorreu, que me socorre, que está atento à minha situação, que ouve a minha oração, né? Então, eu não vou ser levado por essa heresia, por esse herege, de maneira nenhuma, porque eu tenho o meu socorro, eu tenho o meu Senhor, eu tenho a minha experiência com Deus. E quando o homem, o servo do Senhor, ele tem essa experiência, ele não é levado, muito pelo contrário. O povo de Israel viveu isso, saiu definido, né? Eles estavam definidos. A igreja hoje, a nossa posição, ela é firme. Não, eu estou pronto, eu estou aguardando o meu Senhor, né? Eu estou aguardando o cumprimento da saída. É momento disso, é momento de você, não é convicção, é momento de um posicionamento. Eu tenho o meu socorro, eu sei de onde vim, onde estou, para onde eu vou, né? E assim nós seremos arrebatados, nós iremos herdar as mansões celestiais. Amém. Deixa eu perguntar aqui o nosso querido diácono Wanderson Lacerda conosco aqui, já mandando um abraço para o pastor Alex, lá em Santa Teresa,
os nossos queridos irmãos lá em Santa Teresa. O Anderson. Na Jerusalém antiga, e existiam 4 saídas de Jerusalém. E uma delas era a estrada de Damasco, que era uma estrada perigosa. A outra era a de Jericó, que era pior ainda, quando o bom samaritano, né, encontrou aquele homem. E tem uma outra saída que vai para o deserto do Negueb também. Só saída boa. Só as saídas eram complicadas, mostrando que a melhor coisa não é sair de Jerusalém, é chegar em Jerusalém. E o Senhor disse para os discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E quando o viajante, nessas peregrinações, eles chegavam em Jerusalém, eles se sentiam aliviados. Chegamos, né? Estavam agora livres de assaltos, estavam livres da morte, de perigos. Sim. É o que a igreja anseia. Chegarmos em Jerusalém. Paz, Senhor, Diácono Anderson. Pai do Senhor, Kleber. E interessante, Kleber, que você colocar isso. O último salmo desse Cântico dos Degraus é o Salmo 134. Perfeito. E o Salmo 134 eu não vou dizer que é o menor, mas se não for, tá entre eles. Ele tem apenas 3 versículos, bem pequeno, e ele fala exatamente de assistir, né, na casa do Senhor. É como se fosse o final dessa caminhada, dessa peregrinação. Uma glorificação. Você tem o Salmo 21, né, o peregrino saindo da sua casa, e você tem no Salmo 134 ele chegando na casa do Senhor. E ali há um prazer, uma alegria, o gozo dele de poder estar na casa do Senhor para quê? Para servir ao Senhor. Isso, porque a palavra, quando ele fala aqui no Salmo 134, ele fala assim, no verso 2, levantai as mãos no santuário e bendizer o Senhor. Está falando de glorificação, mas a palavra aqui no original também está falando de serviço, porque levantar as mãos é mãos à obra. Isso aí, perfeito. E é isso que a igreja fiel nessa última hora ela está fazendo. Trabalhando. Nós estamos peregrinando, mas nós estamos trabalhando para o Senhor, servindo ao Senhor. Não importa qual sejam as intempéries, os dissabores dessa vida, mas o nosso trabalho, o nosso serviço, a nossa gratidão, as nossas mãos ao alto para o Senhor, ela não tem cessado. A cada dia mais vem uma enfermidade, mas está na madrugada. Amém. Às vezes você vê uma irmã ali passando por uma dificuldade, mas está lá limpando a casa do Senhor, orando, intercedendo pelos demais, né? Quantas vezes nós vemos isso? Às vezes irmãos numa dificuldade maior do que a nossa, mas intercedendo pelo ministério, pelo diácono, pelo obreiro, né? Pelas classes ali, orando pela igreja. E essa alegria, essa bênção, que é como você falou, quem vive isso não quer sair. Ficar em Jerusalém, né? Não desce, não sai do projeto, não precisa pegar um outro caminho, né? Eu lembrei você colocando acerca das portas, esse povo que peregrinava, o Salmo, se não me falha a memória, acho que é o 87, ele fala também do Vale de Baca, que você deve conhecer. Sim. Tava já chegando... O Vale da Aflição. O Vale da Aflição, o Vale Árido. Você já estava chegando ali no templo, mas você, como última etapa, você tinha que passar por aquele vale. E não era um vale simples de se passar. Mas dele você já via ao longe o que você queria alcançar, que era o quê? Que era o templo. A igreja ela já está vendo, os sinais estão aí, a Jerusalém eterna já se apresenta, nós já estamos pelos sinais podendo contemplar que essa volta de Jesus está próxima. E isso nos dá mais força para continuar nessa caminhada e chegar a esse versículo, a esse capítulo 134, né? Casa do Senhor. É tudo que a nossa alma quer. Amém. Deixa eu só fazer a retificação. Deixa eu ver aqui. É o Vale de Baca, Salmo 84, versos 5 e 6. Perfeito, isso aí. Isso. Fala assim: bem-aventurado, ou seja, feliz o homem cuja força está em ti, em Deus, e cujo coração estão os caminhos aplanados. A palavra coração aqui não é o músculo, sim, é a mente. É a mente. Está alinhada com a mente do Senhor, o qual, passando pelo vale de Baca, que é o vale de sofrimento, faz desse sofrimento uma fonte, e a chuva também enche os tanques. E esse vale, só completando, Kleber, rapidamente, ele tinha um diferencial porque nele havia um bálsamo. A planta que dava o bálsamo existia ali. Balsamina? Isso, e eles usavam nas feridas, para o Espírito Santo trazer refrigério, tirar dor.
Exatamente. O Espírito Santo é o nosso bálsamo. O Senhor não nos desampara. Estamos passando, estamos num caminho, como o pastor colocou, com provas, com situações, mas o Espírito Santo está ao nosso lado, nos conduzindo, e quando necessário, traz o refrigério, sara as nossas feridas, para que a gente continue caminhando. Glória a Deus. Só o Senhor para fazer. E a árvore, no Vale de Baca, que é a balsamina, para tirar aquela essência, para passar na ferida, ela tinha que ser ferida. Sim, esmagada. Esmagada. Perfeito. Isso nos mostra o Senhor Jesus, que pelas suas feridas nós somos sarados. Sim, exatamente. Meu Deus, depois dessa mensagem, pastor Fernando Almeida, temos que ir embora, né? Não falar mais o quê? Não é verdade? É exatamente isso. O Vale de Baca, né? É um vale de sofrimento. Mas mesmo assim, o Senhor transforma em sofrimento em alegria. Ele cura as feridas, ele sara nossas feridas, traz refrigério e nos põe de pé. Aí você lembra o que está escrito, né? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Como é que uma planta dessa nasce num lugar árido desse? Exatamente. Só o Senhor. É só o Senhor, só o Senhor. E o pastor Ricardo Diniz colocou isso fora do ar. Não, ele citou também sobre a graça. A graça do Senhor está sobre a igreja. Graça é favor imerecido. E as misericórdias, o que é graça? É Deus nos dá aquilo que não merecemos. Perfeito. E o que é misericórdia? É Deus nos dar não nos dá aquilo que merecemos, que é o juízo, né? Mas pelas suas feridas, pelos derramados sangue de Jesus na cruz do Calvário, nós somos sarados. Aleluia. Não diz que seremos, já fomos. Já fomos sarados. O preço está pago para sempre. Amém. Pastor Fernando Almeida, eu gosto dessa palavra, quando o Senhor fala ali na cruz do Calvário, né? O preço está pago para sempre. É um termo até contábil da época, né? Quer dizer assim, olha, tá pago, não é igual esse dinheiro nosso do plano Bresser, que fica sempre um restinho para trás. Não. Tá pago por completo. Você paga, mas chega sempre na sobra, né? Tem sempre, mas ficou alguma coisa para trás. Não. O preço tá pago para sempre. Não deve mais nada, tá quitado. E ele quitou as nossas dívidas na cruz do Calvário. Eu gosto disso. Isso é maravilhoso. E a dívida era grande, né? Meu Deus. Não tinha como pagar. A dívida era grande. Né? Agora, maravilha. Isso que o diácono Anderson comentou, né? Só Deus, num lugar árido, nascia uma planta, mostrando ali que a seiva daquela planta, que as pessoas passavam ali feridas no deserto, sol causticante, às vezes uma planta passava e cortava uma pedra, ela sarava, curava, fechava a ferida, trazia refrigério. Olha, só Deus vai fazer algo assim. A grande maravilha da palavra, né, é quando você descobre o mistério, né? Sim. E Paulo fala isso lá, né? O mistério que esteve oculto, né? E que agora nos foi revelado. E o mistério é o Senhor Jesus, né? E quando fala aqui, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, e ele não deixará vacilar o teu pé. Amém. Por quê? Porque Jesus é o caminho. Se você estiver nele, você vai estar num caminho seguro. Isso. Os seus passos não vacilarão, porque é um caminho sem erro, sem falha, e que nos levará para eternidade. Então, você vê a presença do Senhor Jesus em toda a palavra, principalmente no Velho Testamento, né? E quando você descobre esse mistério, a palavra fica maravilhosa, né? Você se alimenta dela, você se alegra com ela, né? E você tem prazer de falar nela. Por quê? Porque é esse mistério glorioso que é revelado pelo Espírito Santo. E o Marcos falou, você também falou aqui do texto, né? E o último salmo, né? Quando você fala, né? Bem-aventurado, né? Bendizei vós, servo do Senhor, que assistis na casa do Senhor. Você vê a doutrina de corpo, né, Kleber? E isso é maravilhoso. O corpo, ele é uma bênção, ou seja, a vida no corpo, você está integrado ao corpo, não tem coisa mais gloriosa do que isso. Nos momentos difíceis, nos momentos de lágrima, nos momentos de perda, nos momentos de dor,
o corpo, ele é cura, ele é saúde, ele é alegria, ele é fortalecimento. Então, você vê essa doutrina presente também em toda a palavra de Deus. Que maravilha. 7h35, é ponto final no nosso pós-madrugada. Lembrando que às 8h da manhã, daqui a pouquinho, teremos os chamados para servir. E o nosso convidado de hoje é exatamente o ungido Marcos Paulino, que vai falar sobre o seu chamado, como foi acontecer o seu chamado, as suas experiências nesses anos todos na presença do Senhor. Então perca, daqui a pouquinho, às 8h, ao vivo aqui na Rádio Manaim. E quero mandar um abraço para a irmã Creuza Paulino, é a mãe do pastor César, do ungido César Paulino, que está em Piabetá, Marcos Paulino, desculpa, que está em Piabetá, no Rio de Janeiro, está acompanhando aqui a nossa programação. Um grande abraço para a senhora, receba aqui todo o nosso carinho, muito obrigado por nos ouvir, nos ver, nos assistir, tá bom? E também um abraço à irmã Santinha, que é mãe do pastor Vanes, lá de Colinas de Laranjeiras, e o seu esposo, o irmão Vander, que é o pai do pastor Vander. Então, a Santinha e o Vander. Grande abraço a vocês e, claro, a esposa do pastor Vanes também, a irmã Fernanda. Deixa eu começar a me despedir. Tem um irmão aqui que perguntou, Kleber, dá pra você repetir? Querido, toda a madrugada e pós-madrugada já está no YouTube. Daqui a pouquinho vai estar no YouTube. Você pode assistir novamente e acompanhar tudo novamente. Mas eu vou repetir que não dá problema não. Antes, deixa eu mandar um abraço aqui para as irmãs Joelma e Neuma, lá da Igreja Cristã Maranata de Médici, em Campina Grande, na Paraíba, conectadas aqui na Rádio Manaim, juntamente com o diácono Daniel de Campina Grande, lá na Paraíba. O irmão perguntou assim, Kleber, dá para você repetir novamente que você falou com sangue na verga das portas? É o Messias Alves, de Campina Grande, na Paraíba. Dá sim, vou falar rapidinho aqui. O Senhor determinou para o povo de Israel ter o cordeiro em casa, depois comer o cordeiro com ervas amargosas, cordeiro assado, não é isso? E passar o sangue na verga das portas. Por que na verga das portas? Porque era uma superstição do povo egípcio colocar na verga de cada residência das portas o nome dos deuses aquela família servia. O rio Nilo, Heket, que era a deusa Ram, enfim. Mas aí o Senhor manda uma ordem, passar o sangue do cordeiro sobre o nome dos deuses egípcios. Por quê? Porque o sangue do cordeiro é superior, é mais poderoso, é todo poderoso. É isso, tá bom? É sobre todos. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Ricardo Diniz, obrigado, pastor, por ter vindo aqui nessa manhã. Lembrando que todo pós-madrugada vai estar daqui a pouquinho, daqui a 10 minutos, no YouTube. Você pode assistir novamente, enviar o link para quem você quiser, dar o seu joinha e comentar lá. Espero que o senhor comente lá, pastor. E dê um joinha pra gente lá também, tá bom? Obrigado por ter sido boca de Deus nessa manhã aqui pra nós. Maravilha. Vaso. Vaso escolhido na dependência do Senhor. E lembrando, hoje à noite, o culto da quarta-feira das irmãs, né? Que tem se dedicado e buscado pelo cuidado do culto da quarta-feira. A irmã da palavra, do louvor, a irmã que está no preparo, os momentos ali de oração. E eu falo assim para elas nunca esquecerem de mim, tá, Kleber? Da oração lá silenciosa. E também nós temos seminário esse final de semana, não só em Domingos Martins, mas espalhado pelo Brasil todo, nos mais diversos manaíns. E eu gosto sempre de lembrar do voluntário, que são servos que muito antes de começar o seminário já estão nos manaíns, preocupados, cuidando do aspecto da alimentação, de limpeza, preparando todo o ambiente para receber você, meu irmão, minha irmã, você que vai participar. Lembre disso, lembre de orar pelos voluntários. São servos que fazem tudo com um coração muito alegre, fazem para Deus. Fica o nosso abraço às igrejas de João Goulart 3 e 4 e, consequente, o polo ali de João Goulart. E a toda a família, os amigos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, querido Ricardo Diniz. Deixa eu me despedir aqui também do ungido Marcos Paulino. Daqui a pouquinho vai estar conosco aqui a partir das 8 horas novamente, falando aqui nos chamados para servir. Muito obrigado por ter vindo aqui nessa manhã. Espero que tenha gostado, ter participado conosco. Paz do Senhor, querido. Paz do Senhor, Kleber. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade.
Gostei e gostei muito. Muito. Isso é maravilhoso. Uma experiência gloriosa. Estarmos aqui nesse pós-madrugada. Primeira vez que eu participo. Espero voltar uma outra oportunidade. Certamente. Né? Porque sempre é bom estarmos à mesa do Senhor, alimentando dessa palavra viva, né? A doutrina maravilhosa, né? Quantas gotas o Espírito Santo direcionou o nosso coração nessa manhã. Verdade. E eu creio que muitos ouvintes também receberam uma bênção maravilhosa da parte do Senhor. Queria deixar aqui, Kleber, um abraço especial para os nossos irmãos lá em Massachusetts, especial da igreja a qual faço parte, que é a igreja de Worcester. A irmã Silvia é de lá. Irmã Silvia está aqui na lista. Oh, glória a Deus. A irmã Silvia, ela recebe aqui o nosso abraço especial, né, Kleber? Está sempre interagindo com os irmãos da Rádio Manaim. Já tem aqui um tempo que participa muito das programações. E a gente quer deixar aqui um abraço para a igreja, em especial para a irmã Silvia. Um abraço, Silvia. E também lá para os demais irmãos, né? Nós conhecemos da região, lá de Massachusetts, são muitas igrejas. E o povo do Senhor lá na América estão ligados com os irmãos e sempre participando da Rádio Manaim e de todas as programações e seminários. Também, Kleber, irmãos, não posso esquecer de deixar um beijo especial para minha esposa, está aqui em Vila Velha com a gente, e também para os meus filhos, a Samara, e para o Israel, que está aqui do lado de fora. Daqui a pouquinho vai estar com a gente aqui nos chamados para servir também. Sim, sim. E também para o Daniel Figueiredo, da Igreja de Marlboro, que está aqui com a gente também. Amém. E para os irmãos lá do Rio de Janeiro. Antes de ir para os Estados Unidos, eu estava lá com os irmãos. Fui para a América com 3 anos de casado. Vivi minha juventude lá, na região de Piabetá. Então, eu queria deixar um carinho especial também lá para aqueles irmãos que intercedem pela obra no exterior e estão ouvindo também o Pós-Madrugada e a Rádio Manaim. Que bom. A paz do Senhor a todos. Desculpem, um abraço à irmã Tatiana Siqueira, que mora em Betânia, Belo Horizonte. Ela disse: Kleber, estou acompanhando as madrugadas pela Rádio Manaim, estou em Dublin, na Irlanda, e estou aqui ouvindo vocês. Queria mandar um abraço para o meu esposo Júlio César, que ficou no Brasil. Disse assim: fala com ele que estamos com saudade. Então, nosso irmão Júlio César, a sua esposa está com saudade, só que ela está lá em Dublin, na Irlanda. Amém, queridos. Um abraço, irmã Tatiana. Pode acompanhar pelo YouTube também, tá bom? Pode acompanhar a gente aí. Tem uma irmã que eu não achei aqui, são tantas mensagens, mas ela mandou dizendo o seguinte, pastor Ricardo, que ela acordou em cima da hora, não vai dar tempo ouvir a madrugada, porque ela tem que trabalhar, e ela pegou e, Senhor, fala comigo, abriu a palavra, e foi Salmo 121, verso 7 e 8. Maravilha. Glória a Deus. É uma cristocidência, né? Foi o texto trazido pelo pastor aqui dessa manhã. Pastor Fernando Almeida, obrigado, querido. Um abraço à irmã Rita, os irmãos ali de Gaivotas 1. Nossa igreja amada, querida ali, aqui em Vila Velha. Pastor, paz, Senhor. Pai do Senhor, alegria nossa, né, de estar aqui, compartilhando, né, esse maná, né, como disse o Marcos, né, essa gota, né? Maravilha. Goteja aqui cada manhã, né? A participação dos irmãos que enriquece aí com os comentários, com os textos que a gente recebe aqui também, sugestões. E é muito bom poder fazer parte aqui dessa bancada. Um abraço a todos, um abraço especial ali para os irmãos de Gaivotas. E hoje, se Deus quiser, estaremos lá no culto das senhoras. Hoje é quarta-feira, o culto da serva, 7h30. Quarta-feira. Horário de Brasília. E diácono Anderson Lacerda, que também nos deu a alegria de estar aqui conosco nessa manhã. Querido, volte sempre que quiser, que puder. Leve o nosso abraço aos irmãos de Santa Teresa, pastor Alex. Tem outro pastor também, é o pastor? Pastor Anderson. Anderson, isso. Santa Teresa 1. Amém. Final de semana estavam as duas igrejas reunidas, a gente teve a reunião, né, aquele culto, aquela reunião dos pais, né? E juntaram as duas igrejas, foi uma festa. Amém. Festa espiritual, e depois teve também outra festa, né? Glória a Deus. É bom, faz parte, né, pastor? Não pode faltar. Pode não. Mas agradeço mais uma vez poder estar aqui, né, sentado à mesa, tendo as experiências que só o Senhor pode nos conceder. Como você falou, mandar um abraço lá para a igreja de Santa Teresa,
Dar um abraço pra Nice, pro Isaac, pra Bela. Trocaram a pilha dele já? Rapaz, eu acho que aquele lá, acho que é bateria a sol. Não acaba nunca. Deus. Acho que é placa solar, pastor Fernando. Colocaram no menino. Não descarrega, não. Mas é bom assim. Porque tá com saúde, graças a Deus. Mas tá crescendo. Isso mesmo. E tá lá servindo já o Senhor. Glória a Deus. E só alegria. Eu queria, Kleber, só mandar um abraço especial para o mais novo diácono da Glória 2, o nosso irmão Leandro. Que maravilha. Foi agora, o levantamento dele foi sábado agora. Mandar um abraço para ele, né? Para Elisa, que é a esposa, Daniel, Lucas, para toda a família. Infelizmente nós não podemos estar presentes, mas esse sábado eu acho que estarei lá para dar um abraço nele pessoalmente. É um companheiro. Que bênção. Eu costumo dizer que ele é Leandro o Pedreiro. O Pedreiro. Nós temos o cardiologista. É o Dr. Zé Roberto. Dr. Zé Roberto, tem ele que é o Pedreiro. Vou mandar um abraço para ele, para toda a igreja da Glória 2, pastor João também. Amém, querido. Vou pedir então, pastor, o diácono Anderson, seja orando pelos irmãos que nós fizemos aqui, as colocações, pedido de oração. O irmão possa estar orando. Pois não. Kleber, queria pedir quando o companheiro fosse orar, para colocar a vida do irmão Khalil Abazov. Irmão Khalil. Ele é pai do pastor Samir. Pastor Samir Abazov. E ele está precisando de uma bênção, tá hospitalizado, precisa de uma intervenção do Senhor. Amém. Vou pedir o diácono então, que esteja orando pelo nosso irmão Khalil Abazov, pai do pastor Samir. Vamos fechar os nossos olhos? É momento de oração. Momento de oração. Eterno Deus e Pai, nós oramos a Ti nesta hora. Aleluia, Senhor. Pedimos a Deus por todos os Teus servos. Amém. Deus, que estão passando pela prova da enfermidade nesta hora. Muitos em leitos de hospital, em casa, mas nós sabemos que para Ti não há barreiras. Verdade. Envia, Senhor, o recurso, como fizeste com os Teus servos no passado, como tem feito com a Tua igreja nesta hora. Ó Deus, dá ali, Senhor, o bálsamo do Teu Santo Espírito. Amém. Derrame sobre eles, ó Deus, a Tua bênção. Lembramos aqui, Senhor, da nossa irmã Júlia Fraga. Ó Deus. Ó Deus, do pastor Manuel. Ó Deus, do pai do nosso pastor Samir. Amém. Nosso irmão Khalil. Amém. Ó Deus, e tantos outros que precisam deste recurso nesta hora. Senhor. Sabemos, Senhor, que Tu pode todas as coisas. Ó Deus, que eles possam sentir a presença do Senhor nesse instante. E que os seus corações possam ser confortados nesta hora. Amém. Fala, Senhor, aos Teus filhos. Sim. Opera, Senhor, nesta hora. Pedimos a Deus também, a Deus, acerca do seminário que ocorrerá nesse final de semana, os deslocamentos dos Teus servos. Sabemos, Senhor, que muitos vêm de lugares distantes, mas, a Deus, dá a Tua bênção, dá a Tua proteção. Opera, Senhor, para que neste seminário, assim como tem acontecido nos outros, possa ser de experiências, de renovo. A Deus, possa ser um seminário para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém. Opera sim, Senhor, nesta hora, os cultos que ocorrerão neste dia, em todas as igrejas. Dá, ó Deus, a Tua bênção ali, as Tuas servas, aqueles que estarão na Tua casa. Opera, Senhor, nesse dia. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém.